judicial, como a arbitragem, o meio judicial também ele carece, na atual conjuntura, da manifestação da vontade dos Estados. Nós vimos que na arbitragem os Estados devem manifestar seu interesse voluntariamente para levar esse conflito para ser solucionado pelo um tribunal arbitral. Na sociedade internacional, nós vimos também, pela última tendência evolutiva do direito internacional público, que os Estados devem reconhecer também a competência da Corte baseada na sua soberania. Nós vimos a última tendência evolutiva, que era a jurisdicionalização, e nós vimos que foi isso o grande óbice para a efetivação da justiça internacional permanente, que os Estados eles devem, de forma voluntária, reconhecer então a competência da Corte. E a partir dessa ideia, esbarra então nessa vontade dos Estados, nessa soberania dos Estados, para que a Corte possa atuar com relação à solução dos conflitos internacionais. O Estado então ele tem que reconhecer previamente a competência da Corte, ou seja no momento da assinatura do Tratado Internacional, ou seja, existindo um conflito também, um Estado pode levar perante a Corte esse conflito e o outro Estado reconhecer a competência dessa Corte e a Corte atuar para a solução única e exclusivamente desse conflito, ter competência única e exclusivamente para este conflito. Então a gente observa que essa atuação internacional dos Estados, muitas vezes não reconhecendo a competência da Corte, é para encobrir essas injustiças cometidas por eles mesmos no cenário jurídico internacional. E a gente observa que a tendência evolutiva então da jurisdicionalização é que as cortes pudessem atuar de forma obrigatória, que as cortes pudessem atuar de forma que obrigasse os Estados à solução desses conflitos, mesmo não reconhecendo a competência da Corte. E a gente observa que essa solução dessas controvérsias, então, no cenário jurídico internacional, ela está ligada então à vontade dos Estados. Então, a Corte Internacional ela é permanente, então existe a constituição de uma corte, de um órgão jurisdicional de caráter então jurisdicional, um organismo internacional de caráter jurisdicional, no qual ela é composta, escolhidos juízes que são permanentes dessa corte, que atuam nessa corte com o labor, com a sua característica de trabalho como juiz permanentemente nessa corte, e que a sua função é julgar conflitos de natureza internacional, mediante aquilo que foi estabelecido no tratado em que os Estados assinaram voluntariamente. E outra característica que, proferida a solução desse conflito levado perante a Corte, a decisão ela é obrigatória, a sentença é obrigatória por parte dos Estados. E aí nós poderíamos colocar que a primeira Corte Internacional que foi criada para a solução dos conflitos entre os Estados foi a Corte Centro-Americana de Justiça, criada pelo Tratado de Washington em 1907. E aí a Corte Permanente de Justiça Internacional também era uma outra corte que atuou antecedendo a Corte Internacional de Justiça. E nós podemos observar que essa Corte Centro-Americana, que foi a pioneira, ela era constituída tão somente na época por 5 juízes e poderia julgar o caso de países centro-americanos. E nós tivemos a sua sede em Cartagena e depois foi levado para São José da Costa Rica. Então, se a gente for hoje para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente retoma essa ideia, por isso que a sede da Corte Interamericana é na cidade de São José da Costa Rica. E aí nós vamos ver que essa corte ela tinha uma peculiaridade, que a jurisdição dela era ampla e ela poderia julgar até indivíduos, não só estados, mas também poderia julgar até indivíduos e pessoas jurídicas que poderiam apelar perante ela. A Corte Centro-Americana ela teve um lapso temporal muito pequeno, de uma década, de 1908 a 1918, e ela julgou tão somente 10 casos, 5 deles referentes a indivíduos, 5 deles referentes a estados. E aí, com relação a essa ideia da jurisdicionalização, nós podemos voltar então que o maior entrave para o reconhecimento dos Estados da competência da Corte é a ideia da soberania, que voluntariamente eles se submetem à vontade dessa Corte Internacional, e que a decisão proferida pela Corte tem um caráter obrigatório, deve ser cumprida de forma obrigatória, ressaltando que a decisão
da Corte Internacional de Justiça. Se o Estado não cumpri-la de forma voluntária, a Corte pode encaminhar a decisão para a Organização das Nações Unidas, que pode determinar o cumprimento de forma obrigatória dessa decisão proferida pela Corte Internacional de Justiça. E se nós aprofundarmos, como vamos aprofundar nos estudos sobre as decisões das cortes, nós vamos ver a grande maioria das decisões proferidas pelas cortes, nas mais diversas matérias, seja direitos humanos, ambiental, proteção do indivíduo ou qualquer outra divisão de fronteira entre os estados, ou da Bolívia e do Chile, buscando acesso ao mar, a questão territorial. E a gente vê que a grande maioria das dificuldades das sentenças proferidas por essas cortes é quando o Estado não cumpre de forma voluntária, mas deve-se buscar um mecanismo para que o Estado respeite a decisão prolatada e proferida por essa corte e reconheça então o seu cumprimento. Então, quando a gente fala em meio jurisdicional, em meio judicial, nós estamos falando principalmente ou na forma da arbitragem, que é o semijudicial, ou a atuação judicial mediante uma Corte Internacional de Justiça.